aqui são os níveis de complexidade e o todo que a gente precisa analisar quando vai indicar um manejo integrado. Então, se a gente quer indicar um manejo integrado de forma sustentável para um ambiente, a gente tem que considerar uma série de questões que estão envolvidas em uma série de ciências. São essas ciências a questão da evolução, a questão da ecologia, a fisiologia das culturas e a genética. Então, relações, essa multidisciplinaridade, ela precisa ser abordada para a gente entender e realizar a agricultura sustentável e regenerativa. Então, quando a gente fala em boas práticas, entendendo esse contexto do manejo integrado, entendendo também a complexidade, existem algumas práticas que estão englobadas nessas questões. São algumas delas. O conhecido controle biológico, a gente escuta tanto. O sistema de plantio direto é uma opção também. A adubação verde, a utilização das plantas de cobertura. O manejo integrado aplicado diretamente para as pragas. Os sistemas de integração, que a gente pode citar aí a integração lavoura, pecuária, floresta, e suas variações, né? Tudo vai depender também do objetivo, da finalidade dos produtores. A adubação orgânica, a economia circular. E aí tem tópicos que eu coloquei um asterisco, porque, especialmente, a gente produziu obras sobre isso. Então, no site do IBA, a gente tem obras, tem e-books sobre ILPF, adubação orgânica, economia circular, e, recentemente, a gente lançou sobre introdução aos créditos de carbono. E aí já listei aqui para a gente já deixar na lista o que falta a gente falar, né? Já propor outras obras. E aí a diversificação da produção também é um exemplo de boas práticas que a gente indica, né? Tudo dependendo do que é possível que o produtor faça. Então, a gente considera muito, tem que considerar, lógico, o objetivo do produtor. Então, cada caso é um caso, cada particularidade deve ser observada, e o objetivo do produtor com a produção é ideal e a gente tem que considerar, tem que priorizar, na verdade. Então, utilização de insumos biológicos, destaquei insumos biológicos, que a gente vai falar em seguida. Então, para a gente entender assim melhor as diferenças que ocorrem entre sistemas, a gente tem um sistema de monocultura na figura e tem um sistema diversificado, quando a gente insere mais culturas no sistema. Então, a gente consegue ver que, no sistema de monocultura, a gente tem um sistema mais simplificado, né? A gente vê algo mais simples, algo que não se assemelha tanto com o que ocorre num ecossistema. Então, quando a gente quer propor uma agricultura regenerativa e sustentável, a gente tem que propor manejos que se assemelhem mais com o que acontece no ecossistema. Então, a gente vê que os sistemas de monocultura eles têm uma alta incidência de doenças, a erosão, o nível de erosão é alto, a chance de acontecer uma erosão é alta, a eficiência de nutrientes é baixa, a eficiência no uso da água também é baixa, consequentemente, a biodiversidade vai ser baixa, porque a gente está trabalhando com uma cultura só, e também a diversidade funcional desses micro-organismos, a funcionalidade desse grupo de micro-organismos também vai ser baixa, porque a gente não tem uma diversidade de raízes, não tem uma diversidade de trocas, de exudatos. Então, consequentemente, a gente não vai ter uma ampla gama de relações entre esses micro-organismos que poderiam estar atuando de forma benéfica para as funções essenciais que devem acontecer nesse solo. Então, no sistema diversificado, a gente vê o contrário, né? A gente vê mais culturas na figura, a gente vê uma interação maior, a gente vê as variáveis da ecologia, na verdade, atuando. A gente vê que a incidência de doença é menor nesses sistemas, consequentemente, a chance de erosão também. A gente vê uma alta eficiência no uso de nutrientes, uma alta eficiência no uso da água, a biodiversidade está em índices mais altos, e os micro-organismos, esse grupo de micro-organismos, eles, consequentemente, vão ser mais funcionais. E aqui tem um exemplo de aplicação do MIP, que é o manejo integrado de pragas, que nesse desenho ele está bem esquematizado, mostrando etapas para sustentação do MIP, desenvolvimento e práticas. Então, a gente vê a complexidade para adotar manejos integrados. No caso do manejo integrado de pragas, algumas questões importantes para a gente considerar são os níveis de controle, como a gente bem sabe, a taxonomia,
questões de amostragem, as técnicas de manejo se encontram numa posição de desenvolvimento, né? E aí os frutos que a gente observa aqui, através da aplicação do controle químico, controle biológico, técnicas culturais, utilização de feromônios, que também pode ser uma opção, que aqui a gente está falando de manejo integrado de pragas, utilização de variedades resistentes, e a questão da transformação genética. E quais são os frutos com a adoção desses manejos? Um alimento mais seguro, um alimento com melhor valor agregado. Esses frutos eles não se limitam somente à adoção do manejo integrado, e sim à adoção também dos manejos integrados como um todo, que podem se referir não somente ao manejo integrado de pragas. Então, um alimento mais seguro, um alimento com melhor valor agregado, um equilíbrio ambiental, são alguns benefícios, um menor custo da produção, quando bem aplicada a sustentabilidade. Aqui no IBA, a gente defende a sustentabilidade com rentabilidade, porque a gente compreende a sustentabilidade nos seus aspectos social, ambiental e econômico.